Isso é indiscutível. Mas também é indiscutível que o nosso primeiro chamado como mulher é servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele nos deu como mulheres. E algumas mulheres acham que elas só são capazes de fazer isso quando elas são casadas e têm filhos. Então, aquelas mulheres que nunca se casaram ou nunca se casarão, ou aquelas mulheres que são viúvas ou divorciadas, acham que não há lugar para elas no plano de Deus para a mulher como mulher. Mas isso não é verdade. Então, você que é solteira, por exemplo, que ainda não se casou ou que nunca vai se casar, não sei, o Senhor Deus usa a tua feminilidade de forma brilhante no meio do povo de Deus, da mesma maneira que usa uma mulher que é casada. Uma mulher que tem marido e que tem filhos. Né? Por quê? Porque nós estamos falando da vocação. E a vocação, ela não tem a ver com o instrumento ou com o alvo daquela vocação. No caso, seu marido, seus filhos, ou a sua igreja, suas irmãs em Cristo, seus pais. Né? Então, é no seio da família que a mulher vai desenvolver isso. Então, entender esses papéis que Deus designou para homens e mulheres é primordial para que entendamos o nosso chamado, aquilo que Deus quer para nós. E aí, nós vamos ver que, de acordo com o feminismo, o nosso chamado é um. De acordo com a Bíblia é outro. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês de uma revista americana que divulgou em uma das suas sessões uma matéria chamada As 10 Mulheres Mais Obstinadas do Mundo. Elas combinavam, segundo a colunista, talento e dinamismo para serem bem-sucedidas. Na lista, havia uma superintendente de segurança pública, a dona de um time de beisebol, uma cantora de rap, uma magnata fashion e uma alpinista, dentre outras. Ficou evidente, isso aqui quem diz é Nancy Leigh DeMoss, autora do Mentiras em que as Mulheres Acreditam. Ficou evidente a falta de recompensa a mulher bem-sucedidas em áreas não ligadas à carreira profissional. A ideia é, nós só temos valor se estivermos ligadas a uma carreira profissional, tá? Então, mulheres que continuam bem casadas com o mesmo marido durante anos a fio, não merecem reconhecimento. Mulheres que criam filhos que contribuem com a sociedade, filhos produtivos, não recebem nenhum elogio. Não houve elogios a mulheres por serem reverentes, por serem moderadas, por serem gentis, por amarem aos maridos e aos filhos, por manterem suas casas organizadas. Não houve um prêmio para a mulher que cuidou bem dos seus pais até que eles partissem. Por serem hospitaleiras, bondosas, prestativas, misericordiosas, ou por demonstrarem compaixão pelos pobres e necessitados. Essas virtudes que eu descrevi aqui não chamam a atenção do mundo. Porque isso aqui não demonstra uma mulher forte. Agora pensa o quão forte você deve ser para cuidar de casa, marido, filhos, pais doentes, pessoas doentes na igreja, né? Mas não é essa visão que o mundo tem de nós. Então, é no lar onde a mulher vai exercer toda a plenitude do seu chamado. Agora, entenda o que eu estou dizendo para você. Isso não quer dizer que você não tenha outros chamados. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, alguns chamados vão precisar esperar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu viajo quase todo fim de semana. Viajo quinta, volto sábado à noite, para estar domingo na minha igreja. Você acha que eu poderia estar fazendo o que eu faço todo final de semana se eu tivesse com filhos pequenos em casa? Com quem eu ia deixar meus filhos? Mas aí eu podia dar uma desculpa. Ah, mas eu estou levando o evangelho, ora. Né? Eu estou ensinando as mulheres a serem mães, largando os meus filhos. Não faz muito sentido. Né? Então, durante muitos e muitos anos da minha vida, eu não fiz o que eu faço hoje, agora há 15 anos. Eu não fazia isso. Por quê? Esse chamado não estava lá dentro de mim? Estava. Deus não tinha me capacitado ainda? Claro que 15 anos depois você está muito mais capacitada, né? Porque você está na batalha da vida cristã. Mas às vezes não é hora de determinado chamado. É hora de deixarmos aquele chamado guardadinho ali
para tomar conta das coisas que são prioridade em nossas vidas. Então, você como filha obediente aos seus pais, você como auxiliadora idônea do seu marido, você que é aquela que está criando a futura geração que seguirá adorando ao Senhor, você está cumprindo a sua primeira e sagrada vocação. Não deixe que o feminismo estrague isso na sua cabeça. Não deixe que o feminismo diga que isso não tem valor, de que isso não é importante. A mulher, segundo Nancy Leigh DeMoss, ela é chamada para ser guardiã do lar, que são 3 termos que ela usa que eu gosto muito. Guardiã do lar, nutridora e geradora de vida. E isso aqui é para todas nós. Eu não posso mais olhar para mim e dizer que eu sou nutridora de vidas e geradora de vidas, porque eu não posso mais ter filhos. Mas eu continuo sendo geradora de filhos quando eu estou caminhando com as moças da minha igreja, quando eu estou sendo mãe delas, em algum sentido. Você pode nunca ter filhos, nunca vir a se casar. Ou você pode se casar e ter filhos e perder o filho que você teve. Você continua sendo geradora de vida, você continua sendo nutridora. Esse é um chamado que se estende a todas as mulheres, inclusive as solteiras. Como, por exemplo, uma mulher solteira, ela é nutridora de vida. Enquanto ela está ali junto com aquela mãe de 3 filhos, ajudando aquela mãe de 3 filhos, enquanto ela é professora das crianças, enquanto ela vê 2 crianças brigando e ela vai lá e ela conversa com essas crianças, olha, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela está gerando vida no meio da igreja de Cristo. Muitas vezes, a gente como solteira esquece disso. Parece que a gente está esperando casar para deslanchar com a nossa vida de mulher, de feminilidade, né? Mas não é verdade. Nós podemos fazer isso mesmo não estando casadas. E a missão da mulher é justamente essa, é impactar a sociedade, mas de uma maneira diferente do que o mundo diz, gente. O impacto que a mulher tem sobre a sociedade é um impacto silencioso e invisível. Dizem que essa frase que eu vou dizer é de Abraham Lincoln, né? Eu não sei se realmente é, mas dizem que é dele, né? A frase tão conhecida, a mão que balança o berço governa o mundo. Por quê? Porque é quem está formando e forjando a próxima geração. Então, a maior influência sobre a terra, seja para o bem ou seja para o mal, cabe à mulher. Porque é a mulher, segundo a Bíblia, que vai passar mais tempo com os filhos. Né? Se você vira o texto lá de Provérbios 31, você vai ver isso claramente. Ela tem um marido que se assenta com os juízes da terra, provavelmente ele está fora dos portões da cidade, e ele está lá descansado, porque ele tem dentro de sua casa, isso é Matthew Henry comentando sobre aquele versículo, ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela é uma mulher que faz bem a esse marido, cuidando de tudo ao seu redor, para que ele fique lá em paz, para que ele cumpra o seu chamado em paz, fora dos portões da cidade. Porque ele tem alguém tão competente quanto ele, e de total confiança dele, cuidando das coisas mais preciosas que ele tem, que estão dentro da sua casa. E você vê que ela é uma mulher ativa, né? Ela é uma mulher que compra, que vende. Ela é uma mulher que faz túnicas, faz roupas, e ela faz roupas para a família, e aquilo que sobra ela vende para os mercadores. Né? Ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Você vê que ela é uma mulher ativa, ela é uma mulher inteligente, é uma mulher perspicaz. Esse homem confia nela. Então, ele pode sair em paz, porque tem alguém de sua confiança gerindo essa empresa chamada família. A gente se esqueceu, nós como sociedade, nós nos esquecemos do que a família significa. A casa da família hoje virou
um hotel para você chegar, dormir e sair correndo amanhã. Não há mais. Se você olhar para a arquitetura, você vai ver isso. Eu não sei como é isso aqui em Cascavel, mas lá no Rio você tem complexos e complexos de residenciais, de apartamentos, que tem 40 metros quadrados. Desse tamanhozinho assim. Quititinho. Aí tem a área comum lá embaixo, para você fazer comida lá embaixo, porque dentro da tua casa não cabe. Então, se você quiser convidar um casal de amigos, não cabe um casal de amigos. E aí, claro, você não pode ter muitos filhos, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Você tem um no máximo, porque também só cabe um ali dentro. E ele também não precisa ficar ali dentro para brincar, porque tem brinquedoteca, tem piscina, tem salão de jogos. Então, é cada um no seu quadrado, fora da casa. Vocês percebem isso? Vocês percebem como a sociedade está nos arrastando para esse modelo? De pais que não conhecem mais seus filhos. Não só mulheres que deixam seus filhos para outras pessoas criarem, mas homens que não se envolvem com seus filhos porque trabalham demais, porque precisam avançar na carreira, porque precisam ganhar dinheiro. Né? E aí toda a estrutura familiar gira em torno de ganhar dinheiro. Já repararam isso? Tudo na vida familiar gira em torno disso. E quem tiver que sair perdendo por conta disso, sinto muito, vai sair perdendo. Mesmo que esses sejam nossos filhos. Só que a gente esquece que o tempo que a gente tem com eles, o tempo de treinamento que nós temos com eles, é um tempo muito curto. Muito curto. Eu sei que vocês que estão criando filhos pequenos não estão acreditando no que eu estou falando, né? Mas acredite, é verdade. Passa assim, ó, muito rapidamente eles vão embora de casa. Oi. Oi, oi, oi. Parece que foi ontem. A janela de oportunidade que nós temos com os nossos filhos é uma janela muito curta. Se você pensar em toda a vida de um ser humano, você vai pensar que a gente vive hoje até, 80 anos. Quanto tempo nós temos com os nossos filhos? 20? Com 20 já nem tem mais tempo, né? Porque com 20 eles estão na universidade, estão trabalhando. Né? Então, é um tempo muito curto, mas que vai impactar de forma crucial todos os outros anos que esses filhos terão pela frente. Então, a maior influência que um filho pode ter são os seus pais e principalmente a sua mãe, que é quem passa a maior parte do tempo com eles. É quem está forjando a sua cosmovisão. É quem está afiando as flechas para lançar longe. Esses dias meu marido estava pregando no Salmo 127, ele estava dizendo isso, né? Quando nós estamos afiando flechas, a gente quer que essas flechas fiquem tão bem afiadas que quando ela chegar no alvo, ela não apenas toque o alvo, porque se ela só tocar o alvo, ela vai cair. Ela tem que estar muito afiada para que ela entre no alvo, para que ela penetre o alvo. Esse é o objetivo. Então, quando nós estamos trabalhando os nossos filhos para isso, quando nós os estamos afiando, nós estamos fazendo o maior de todos os trabalhos. Ninguém reconhece. Você não ganha nada por isso. Ninguém vai te dar o prêmio de melhor mãe do mundo. Mas quando nós estamos forjando o caráter dos nossos filhos, quando nós estamos fazendo deles homens e mulheres tementes a Deus, nós estamos, como diz Spurgeon, servindo no exército do grande general. Nós somos soldados que estamos forjando outros soldados. Então, embora talvez você não esteja desempenhando um grande trabalho, né, numa grande empresa, e talvez você não esteja trabalhando como missionária num país remoto onde você gostaria de estar hoje, se você é casado e tem filhos, você está fazendo o maior de todos os trabalhos que você poderia estar fazendo
hoje. E é uma coisa tão interessante, porque isso marca gerações. E aí a gente está falando de legado. E isso é uma coisa muito impressionante. Esses dias eu vi uma reportagem, por causa da guerra que estava tendo no Rio, eu vi uma reportagem de um soldado, de um sargento da polícia, e um homem de 40 anos, e ele disse que o pai dele também era policial, e o pai dele foi assassinado por bandidos quando ele tinha apenas 7 meses de vida. Então ele não conheceu o pai. Mas a história do pai, o fato do pai ter sido policial, impactou tanto a vida dele. A mãe contava tanto daquele pai para ele, que é como se ele tivesse convivido com esse pai. Do tanto que ele ama e do tanto que ele quer copiar esse pai. Então, entenda que a influência de pai e mãe é um negócio decisivo na vida de uma criança. É decisivo. É muito importante para o bem ou para o mal. Então, a gente precisa ter isso na memória. Eu queria mostrar para vocês como isso pode ser sentido através das gerações. Eu sempre me lembro da minha avó, vovó Derli. Vovó Derli era crente e toda vez que você ia na casa dela, que ela chamava os netos lá para jantar, você não botava o pé dentro do apartamento dela sem que ela cantasse um salmo. E fazia você cantar junto, quer quisesse, quer não. E depois tinha que sentar e ela ia ler um texto da Bíblia, fazer uma oração. Para cada coisa que você falava, ela tinha um hino para cantar na ponta da língua. Você falava de qualquer coisa, não sei, estou meio em dúvida. Ó, firme nas promessas do meu Salvador. Ela era assim. E aí eu fico pensando no poder da influência dela na minha vida, no amor que ela tinha ao Evangelho. E aí eu penso, hoje eu olho os meus netos, né? E eu penso, puxa, ela ia amar ver essas crianças indo para a igreja, as mais velhas já escrevendo, anotando os sermões, né? Aprendendo, decorando versículo bíblico. Ela ia ficar tão feliz, porque ela chegou a ver meus filhos, até 11, 12 anos. E ela amava ver que eles estavam na igreja, que eles iam seguir ali o Evangelho. Ela amava ver isso. Aí eu penso assim, eles nem sabem que ela existiu. Como a nossa vida é, né? Rápida, passageira. Eles não conhecem a voz dela, o cheiro dela. Eu lembro de tudo. Eu não tenho vídeo dela, né? Mas a voz dela está aqui, está no meu ouvido. Como a voz de vocês, com certeza, está dentro do coração de vocês, né? Eles nem sabem o nome dela. Talvez eu nunca tenha mostrado uma foto para eles. Mas o quanto a vovó Derli está ali, presente. Muito. Porque a vovó passou para o meu pai, que passou para mim, que passei para os pais deles, que estão passando para eles. Vocês entendem a força disso? Desse legado do Evangelho? Isso é verdade em relação a outras coisas também. Muita gente chama de maldição hereditária, né? Mas não é maldição hereditária. É estilo de vida. Então você vê uma família que aquele homem bebe muito, o que ele está ensinando para o filho? A beber até cair, que vai ensinar para o outro filho, que vai ver também, que vai bater na mulher. São padrões que são repetidos. Agora, você imagina quando esse padrão é um padrão santo, que conta com a bênção de Deus, né? Que conta com o Espírito Santo de Deus, além de tudo que você está ensinando, não é só a letra fria, né? Tem o Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que aquilo seja vida na vida dos teus filhos. Eu lembro que uma vez o pastor Ted Trapp, aquele pastor que escreveu Pastoreando o Coração da Criança, ele contava que um dia ele estava vendo, ele tinha 5 filhos, eu acho. Ele estava vendo os filhos brincar ali no canto e ele pensava assim, será que eles vão permanecer firmes no Evangelho? Se casar com crentes? Vão manter os filhos também no Evangelho? Onde será que vai estar a minha 4ª geração, minha 5ª, 6ª geração? Será que terão alguns pastores? Será que eles farão diferença? E aí, ao mesmo tempo que ele pensou isso, ele pensou, bom, eu não vou estar aqui para saber. E eu não posso fazer nada por eles. Mas por essa geração aqui, eu posso. E eu devo. Porque esse é o meu chamado. Eu queria ler para vocês
uma pesquisa que foi feita com os descendentes de Jonathan Edwards. Não sei se vocês já leram essa pesquisa, que é muito linda. Eles compararam 2 homens, Jonathan Edwards e Max Jukes, que era um cara que viveu na mesma época que ele, era um ímpio, né? Então, veja a diferença que uma vida santa, uma vida de piedade, e ensinando isso aos filhos, faz na geração. Foram pesquisados 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 1.394. Dentre eles tinham 3 presidentes de universidade, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, governantes de Estado e diplomatas. Max Jukes era um famoso ateu contemporâneo de Edward, o qual frequentemente o atacava com seus discursos e ideologias. Ele viveu uma vida ímpia e se casou com uma jovem ímpia. Ele era alcoólatra e não parava em nenhum emprego. Seus 540 descendentes sofreram as consequências. Você já começa com o número de descendentes, né? 1.394, 540. Destes, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, dos quais 78 eram assassinos, 100 alcoólatras, e mais da metade das mulheres foram prostitutas. Isso é o poder de um lar, demonstrado em 2 únicas famílias. Eu sei que você deve ter dezenas de histórias para contar sobre isso, que você já viu perto de você. Uma vida como a do Max Jukes e a esposa dele, a vida desses filhos só poderia ser alterado, esse curso, através de um milagre que se chama conversão. E muitos de nós viemos disso, é certo. Mas aí é como se Deus fosse lá e arrancasse, né, daquele meio um justo. E aí, dali para frente, a história é outra, a história se modifica, né? Mas perceba como num lar piedoso, num lar santo, a fé também é passada de pai para filho, também é ensinado para os pequenos, para os filhos. E o que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos acompanhando hoje na nossa sociedade? Nós estamos vendo um movimento contrário à família, certo? Vocês estão vendo isso também, né? Vocês percebem isso? Todo o ataque que é feito à família. Por quê? Porque a família é a célula mãe da sociedade, né? A gente estudou isso lá em OSPB, os mais antigos, né? Ou em sociologia. É a célula matre da sociedade. Uma família esfacelada é uma sociedade esfacelada. É só você entrar, eu não sei como é aqui, mas lá no Rio de Janeiro, é só você entrar numa escola pública, você vai ver o fruto do descaminho das famílias. Como são esses jovens, como são essas crianças. Você com certeza tem visto isso, né? Aí quando a gente olha o jeito que as coisas estão hoje, a gente pensa assim, é porque é assim mesmo, né? Porque o mundo é assim mesmo. Não é. Porque nós já vivemos eras de crise também, de dificuldade, mas a família era preservada. O que a gente está vendo hoje é um ataque sem precedente à família, e não só à família, a todos os conceitos cristãos. É um ataque sem precedente. Você pode ir para uma universidade. Está gravando? Está gravando? Tá. Vou dar esse exemplo, não. Depois eu dou.
Deixa eu inventar outro. Você pode ir para uma universidade e dizer que determinada religião não permite que a mulher saia sozinha de casa. Não permite que a mulher fale em público. E o que as pessoas dessa universidade vão dizer? Que lindo! Respeitem a cultura deles. É isso mesmo. As mulheres só podem andar com o olhinho para fora. Elas não, né? Elas querem andar nuas, né? Mas lá naquela sociedade, é lindo. Agora, vai você, cristã, lá dentro de uma universidade, dizer que a Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao marido. Vai precisar de quê para sair de lá? De um camburão da polícia, né? Se conseguir sair viva. Por quê? Porque no mundo que a gente vive, tudo o que o cristianismo fala é visto como um ataque pessoal a eles. Tudo que o cristianismo diz é pecado, eles vão dizer, é contra nós, querem nos matar, querem, né? Não é nada disso, a gente só está falando de pecado. Então, a situação mundial, isso não é só aqui no Brasil, se você lê notícias você sabe disso, isso é no mundo. Eu estava com uma amiga esses dias que ela tem a filha matriculada numa escola da Flórida, que é um estado conservador, e ela teve que tirar a filha da escola, filha de 8 anos. Porque no primeiro dia de aula, a professora chamou todas as alunas e disse para elas, cada professora fez isso na sua classe, para dizer para elas que ali era um safe place, um lugar onde elas estavam a salvo dos pais. Que ali naquele lugar elas podiam ser o que elas quisessem. E elas poderiam contar à professora, à coordenadora, à psicóloga, o que elas quisessem. E os pais jamais saberiam. Isso num estado conservador nos Estados Unidos, que é um país de origem cristã. Então, a gente está num ponto onde nós estamos vivendo uma verdadeira guerra cultural. É uma verdadeira guerra cultural. Se você pega uma mãe que a criança diz assim, é um menino de 2 anos, pegou uma boneca no colo, ela já diz, vai ser trans. Gente, isso não é brincadeira. Eu conversei com uma moça 2 semanas atrás que ela disse isso para mim. Ela contou para mim que ela era feminista e que quando ela engravidou do namorado, assumiu sozinha o filho, e ela disse, o meu filho vai ser o que ele quiser. Quando ela viu ele pegar uma boneca, ela foi e comprou liquidificador de brinquedo, aspirador de pó de brinquedo para um menino de 2 anos de idade. Aqui no Brasil isso. Aqui. Isso é verdade. Está acontecendo todos os dias ao nosso redor. Mas o que a gente precisa entender é que o que está desembocando agora foi trabalhado lá atrás. E eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. Para que a gente entenda que não é fruto do acaso, não é fruto da cultura, não é fruto do nada o que está acontecendo hoje. Teve método, teve plano, teve organização para isso. E tudo isso começa lá no movimento feminista. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa mulher chamada Margaret Sanger. Vocês já ouviram falar nela? Essa mulher é o cão chupando manga, literalmente. Enviada do capeta, Satanás. Ela foi uma feminista da década de 20, lá no comecinho do movimento feminista, quando eles diziam que era só pelo sufrágio, né? E a gente acredita. Essa mulher, ela defendia pautas muito loucas, né? A gente acha que louca é só Simone de Beauvoir em 1960, mas já tinha uma leva antes, né? E Margaret Sanger, ela era uma mulher que ela era abortista e eugenista. Vocês sabem o que é eugenia, né? Eugenia é matar o mais fraco, aquele que não merece viver. Para que a raça fosse pura, nós mataríamos aqueles... Isso é eugenia, foi isso que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Ela era eugenista.
E essa mulher era casada, abandonou seu marido com 3 filhos, se uniu a um amante, viveu alguns anos com ele, depois abandonou esse amante, se casou com outro e, por fim, se casou com um magnata do petróleo que deu dinheiro para as ideias loucas dela. Foi com essa mulher que nasceu nos Estados Unidos, na cidade do Brooklyn, no bairro do Brooklyn, a primeira clínica de controle de nascimentos do mundo. Grava o nome dela, Margaret Sanger. Ela foi presa, em princípio, por causa disso, mas depois que ela foi solta, e a clínica foi fechada, mas depois que ela foi solta, ela ganhou notoriedade, o marido dela injetou mais dinheiro nisso, e ela espalhou essa clínica por todo o mundo. A ideia era contracepção. Mas se a contracepção falhar, né? O que a gente faz? A gente aborta. Por quê? Porque essa criança vai trazer problemas para mim, para a minha vida. Então eu vou jogá-la fora, eu vou matar, eu vou assassiná-la. Sabe qual é o nome dessa clínica? Planned Parenthood. Ela existe até hoje. Ela é o maior açougue de matança de crianças, mata milhares de crianças até hoje, todos os anos, nos Estados Unidos da América. Forjado por essa mulher, que era anarquista, feminista, iluminista, humanista, marxista. Tudo junto e misturado. Qual era a ideia deles? Qual a ideia deles? A ideia deles era dominar o mundo. A ideia deles era dominar o mundo. Mas como você consegue dominar o mundo se você tem dentro de casa uma mulher conservadora e cristã formando as mentes dos seus filhos? É impossível subjugar homens assim. É impossível. Qual foi a ideia do feminismo, então, junto com esses outros movimentos? Tira essa peça da equação. Diz para essa mulher que tem coisa muito mais importante para fazer na vida do que criar filho. Bota essa mulher em pé de igualdade com carga horária de homem. Pega essas crianças e entrega para o Estado. O Estado sabe como criar os seus filhos. Não é isso que a gente está vendo hoje? Teve uma ministra do STF que disse um dia desse que os pais são um perigo para os filhos. Que quem sabe o que é bom para as crianças é o Estado. Então, se o Estado diz, é isso, tática desenvolvida por Hitler. Ele fez isso com a juventude hitlerista, vocês sabem disso. Ele apartava os filhos das mães, passava com esses meninos acampados, treinando-os para a guerra durante, 2, 3, 4 anos. Quando esses meninos voltavam para casa, com 11 anos de idade, se a mãe ousasse falar alguma coisa contra o Führer, eles se voltavam fisicamente contra as suas mães, para matá-las. Tamanha lavagem cerebral que fora feita na cabeça desses jovens. Então você entende como a coisa é grave, como a coisa é séria e como nós caímos no canto da sereia, achando que o movimento feminista estava trabalhando por nós, para nos libertar, para nos fazer iguais aos homens, porque nós não éramos iguais aos homens. Isso é mentira, gente. Olha para a Bíblia. A Bíblia o tempo todo, o Senhor o tempo todo coloca a mulher num lugar de honra. O tempo todo. Se você vai para Gênesis, na maldição do Éden, a primeira a receber a maldição era a serpente, e aí Deus disse para ela o quê? Que era de quem que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente? Da mulher. Então,
a maternidade é uma lembrança viva para nós todos os dias de que há redenção. Você entende a importância disso? E você vai para vários outros textos da Bíblia, você vê lá, como eu citei ontem, né, com as meninas lá na reunião com as esposas de líderes. Se você vai para Efésios 5, você vai ver Paulo falando para a mulher ser submissa ao seu marido. Ele não fala para o marido submeter a esposa. Faça com que ela seja submissa a você. Não. Para ele, ela fala o quê? Ama como Cristo amou a igreja. O que é isso? Eu que não queria ser homem de jeito nenhum, que o padrão, o padrão é perfeito. Se você vai lá para 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro vai dizer para os maridos viver a vida comum do lar, com apreço pelas mulheres, que são a parte mais frágil. Ou seja, ali tem uma ameaça para os homens, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Marido que não liga para a esposa, marido que não liga para os filhos, que não vive a vida comum no lar, né, que não se envolve com a sua casa, ele está em pecado contra Deus. E isso é machismo? Tem um autor que ele fala que o homem é a coroa da criação, né? E a mulher são os diamantes dessa coroa. Aquilo que de mais precioso o homem podia ter. Sabe quando Paulo fala lá que a mulher é a glória do homem, em 1 Coríntios 11? É isso. A mulher é a coroa do seu marido. A coroa era aquela que identificava o título de nobreza. Dependendo das pedras e do tipo de pedra e do tipo de ouro que tinha naquela coroa, você sabia se aquele homem era muito importante ou pouco importante. É isso que a Bíblia está dizendo. Que você é a coroa do seu marido. Isso é um lugar de honra. Isso é um lugar de honra. Então, quando esse movimento entrou dizendo, não, nós vamos dar honra a você. Entre em guerra com seu marido. Largue seus filhos e vá viver uma vida de guerra como homens. Esse é um movimento que nos destruiu. Se você olhar como nós estamos hoje, como igreja, não só no Brasil, mas no mundo todo, você vai entender que esse movimento teve sucesso em muitas áreas. Tem um livro do Vodd Balkan chamado Família Guiada pela Fé, que ele diz que a igreja americana está com problemas. Esse livro foi escrito em 2012, aqui para o Brasil. Então, essa é uma estatística obsoleta. Olha o que ele fala, olha como é grave o que ele fala. Ele diz assim, que 75% dos jovens que entram na universidade, filhos de cristãos, se desviam do evangelho no primeiro ano de faculdade. Gente, 75%. É um número muito alto. É um número muito alto. E aí ele diz que está acontecendo nas igrejas um fator muito perigoso. Por quê? Porque os casais, aí ele cita 2 problemas. Os casais têm cada dia menos filhos. Isso é um outro problema, tá? Fica para uma próxima vez. Isso é um problemão. Esse é um problema cultural que nós estamos vivendo. Tem sociedades que vão desaparecer. Vocês sabem que a Europa está condenada a não existir mais. Vocês sabem disso. A Europa está tomada. A Europa não tem como reverter a situação da Europa, tá? Porque, segundo os estudos, 2,8 filhos por casal é o número para se manter a cultura respirando aqui, ó. Só para manter, não para avançar. 2,8. Isso não é dado de crente não, tá, gente? Menos do que isso é irreversível. E a Europa tem Espanha 1,3, França 1,6, Alemanha 1,9. E os muçulmanos, em média,
6 filhos por casal. A Europa está sendo tomada. E a gente já viu declarações de vários líderes muçulmanos dizendo: não vamos tomar o mundo com armas, mas com os ventres de nossas mulheres. Vocês entenderam o princípio deles? O princípio deles é: eu vou ter filhos que vão ser a minha imagem e semelhança, que vão adorar o Deus falso, que eu adoro, e que vão servir a esse Deus. Aí nós, como crentes, diz Voddie-Baucham, temos 2 problemas. O primeiro, temos cada vez menos filhos. Segundo, a nossa cosmovisão a respeito do evangelho é cada vez mais baixa. Então nós somos pais que criamos os filhos na igreja. A gente leva para a igreja. A gente não ensina mais o evangelho para os nossos filhos. Ensinar. A gente leva para a igreja e reza para ser crente. Né? Para dar certo. Reza para dar certo. Mas a gente não tem mais a nossa vida em torno desse objetivo. E isso requer esforço. E isso requer trabalho. E aí Voddie-Baucham diz que com esses 2 dados, cada vez tendo menos filhos, e uma cosmovisão cada vez menos bíblica, e de ensino menos bíblica para os filhos, lá naquele ano que ele escreveu aquele livro, era preciso 2 famílias inteiras para gerar um único crente para a geração seguinte. Isso é uma loucura. E eu vou te falar, vou fazer uma conta simples com vocês aqui, vocês me ajudem, que eu não sou boa da matemática. Me ajudem, vamos fazer uma conta simples. Eu me casei com o Areb tem 35 anos. Nós fomos modestos, nós tivemos... Sem fé nós fomos, na verdade. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Sem fé. Nós tivemos só 4 filhos. Esses 4 filhos foram criados no Evangelho. E se casaram com 4 crentes. Então, em alguns anos, nós saímos de 2 e viramos 10. 4 mais 4, 8, 10. Hoje nós temos 10 netos. Mas eu já falei para eles que eles precisam bater a meta. Falei para eles, eu sobrevivi com 4, vocês fazem favor de pelo menos 4 cada um. Eles estão animados, eles estão no propósito. Vamos supor que todos os 10 netos, vamos supor que pare por aí. Vamos supor que parou por aí, 10 netos. Nós éramos quanto? Éramos 10. 10 netos. Vamos supor que todos eles se mantenham firmes no Evangelho, os pais estão chorando e orando por isso, trabalhando por isso. E vamos supor que esses 10 se casem com mais 10. Então nós já seremos 30 e eu ainda estarei viva, se Deus permitir, se a biologia for seguida, né? Vocês estão entendendo? Eu tive só 4 filhos. Não foi nada de família, que mega numerosa. Não. Mas se todos permanecerem no Evangelho, até eu morrer, terão sido 30 pessoas. Olha esse dado. 2 famílias inteiras para gerar um. Você entende o tamanho da loucura que é isso? E como é que se muda isso? Se muda isso assim, com o que a gente está fazendo. Abre a palavra, vê o que a palavra diz e muda a tua vida de acordo com a palavra. Não se amolda a esse mundo. Não vive como esse mundo que não tem Deus vive. Porque nós temos um trilho para seguir. Nós temos uma linha mestra para seguir. O mundo não. O mundo, lembra que eu falei no começo de autonomia moral? Eles fizeram assim, com a autoridade de Deus. Eu não quero esse jugo sobre mim. Eu sou autônomo. Eu faço o que eu quero. Mas nós não somos assim. Porque nós somos o povo de Deus. E a gente precisa voltar a encarar o nosso chamado de esposa e mãe como prioridade. Como a coisa mais importante a ser feita com o tempo que nós temos. Passar a entender que essa é a nossa missão, que nós estamos treinando soldados para a guerra, gente. Vocês estão achando que o mundo vai melhorar? Não vai.
Como é que você acha que vai estar o mundo daqui a 20 anos? Aí as pessoas falam assim para mim, mas eu não quero botar filho nesse mundo ruim. E quando foi bom depois do pecado? Quando o mundo foi bom depois do pecado? Caim matou Abel. Lameque matou um homem porque pisou no pé dele. O mundo sempre foi ruim. Mas quando nós temos filhos, o que nós estamos oferecendo ao mundo? Sal e luz nas trevas. É um mundo de trevas, por isso mesmo eu preciso trazer luz a esse mundo. Exatamente por isso. Aí as pessoas falam, mas a situação financeira do país, né? Mas o Lula, mas o não sei. Gente, o povo de Deus mais se multiplicou quando eles estavam cativos no Egito. Lembra lá de Êxodo capítulo 1? A família de José tinha ido toda para o Egito, José era o bambambam, né? Segundo homem depois de Faraó, só que aquele Faraó morreu. Aí eles subiram 70 homens, saíram 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando entrou outro faraó, que não conhecia a história de José, mandou apertar o negócio, porque viu que os hebreus estavam crescendo muito. Ele falou, olha, se vier um povo contra a gente, eles se aliarem a eles, a gente está perdido. Então faz o seguinte, bota mais carga sobre eles. E os feitores disseram, bom, então nós catávamos as palhas para vocês fazerem tijolos, agora a gente não cata mais não, a gente quer o mesmo número de tijolo, mas vocês vão catar a palha. E, gente, eu não estou inventando não, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês vão lá ler Êxodo capítulo 1, vocês vão ver que eu não estou doida. E o texto diz que quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Então, não tem tempo ruim para botar filho de Deus no mundo. Não tem tempo ruim para gerar crentes, para deixar para a próxima geração. Vocês acham que essa igreja aqui vai viver de quê quando você morrer? É dos teus filhos. São os seus filhos. São esses meninos que estão aí correndo, dando trabalho agora, que vão ser os presbíteros, que vão ser os diáconos, os pastores da igreja, os líderes. E a gente tem que forjar esses meninos. Desde sempre. Você não deixa para forjar o caráter de um menino com 15 anos, ou de uma menina com 15 anos. Você faz isso desde sempre, porque se você não fez isso cedo, com 15 ele não quer mais te ouvir. Então, o nosso trabalho para o reino de Deus é um trabalho importantíssimo. Vocês entendem como o movimento feminista desmereceu o trabalho de uma mulher, de uma mãe? E disse que você é muito mais importante numa fábrica ou num escritório? Muito mais importante do que forjando homens e mulheres à imagem de Cristo. É claro, é o plano perfeito das trevas. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a olhar para a nossa missão com santidade, a olhar para a nossa missão como o que ela é, um chamado, um verdadeiro chamado. Eu quero terminar lendo para vocês um trechinho que Nancy Leigh DeMoss escreve, quando ela diz assim, escolham a vida. Quando digo isso, não me refiro especificamente a ser contra o aborto, mas também me refiro a cuidar, regar e fazer crescer a vida interior que está ao seu redor. Quem está cuidando de nossas crianças? Quem está fazendo um bolo quente para aquela senhora da igreja que adoeceu? Quem está cuidando dos pais idosos? As mulheres que cuidam de suas casas e da vida de outras pessoas estão todos os dias escolhendo a vida. Em cada refeição que preparam, a cada pilha de roupa suja que lavam, a cada ida ao supermercado, à escola, ao dentista, a cada palavra de encorajamento que dizem, a cada hora da noite que passam ninando uma criança doente, a cada disputa que arbitram. Cada momento em que passa brincando de Lego, pintando, ajudando com os problemas de matemática, ou lendo uma história da Bíblia, ouvindo o marido ou o filho descrevendo o seu dia. A cada momento que passam intercedendo para o crescimento espiritual e proteção da família. Dia após dia, essas mulheres estão construindo uma casa.
sendo doadoras de vida, estabelecendo uma base e construindo um memorial que vai sobreviver para as gerações vindouras. Elas estão honrando seu Criador da melhor forma possível. Foi necessário muita propaganda para dizer que isso aqui não é belíssimo. Foi necessário muita propaganda para nos convencer de que uma mulher gerando filhos e criando filhos à imagem de Cristo era uma coisa de menor importância. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Do chamado que Deus tem para nós. Eu gosto muito quando a Nancy Lee DeMoss, ela diz assim, que nós mulheres estamos preparando o nosso lar o tempo todo. E não é só preparando o nosso lar, fazendo uma comida quentinha, lavando um banheiro, arrumando a cama, lavando as roupas. Não é só isso. Ela diz que nós estamos preparando um lugar de refúgio. E ela diz assim, você sabia que Jesus também é do lar? E aí você pode se assustar, como assim? E ela cita João, quando ele fala que eu vou preparar-vos lugar. É isso que ele está fazendo para nós, ele está preparando lá. Então ela diz que quando uma mulher está criando filhos, cuidando do seu lar, cuidando do seu marido, ela está cumprindo na terra um belíssimo reflexo daquele lar perfeito que há de vir. Se isso não é incrível, eu não sei mais o que pode ser. Ela está criando um reflexo daquilo que há de vir. Um lugar de abrigo, de consolo e de nutrição de almas na presença de Deus. Que o Senhor nos dê graça para entendermos isso. E para não desvalorizarmos aquilo que o Senhor tão honrosamente nos chamou a fazer. Eu quero orar com vocês por isso, sobre isso. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Deus, obrigada, porque nós não precisamos ficar à deriva de um lado para o outro, ao sabor daquilo que a cultura diz hoje, do que é importante hoje, do que foi importante na década de 30 ou nos anos de 1800 e não sei quanto. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que é eterno e a Tua palavra também é eterna. Os Teus princípios também são eternos e são atemporais. Obrigada por isso. Louvamos o Teu nome por isso, porque nós estamos seguras. Nós temos uma âncora segura, que é a Tua palavra. E é ela quem guia as nossas vidas, é ela que nos direciona para aquilo que é importante em todos os aspectos da nossa vida. Senhor Deus, eu quero orar especialmente por aquelas mulheres que estão criando filhos, que estão na labuta da casa, do cuidado com o lar, de servir e auxiliar seus maridos. Pedir que o Senhor dê a elas uma visão, além da visão desse mundo. Que o Senhor dê a elas uma visão da eternidade, ó Deus. Que o Senhor desperte-as para a verdade de que enquanto elas estão servindo a sua família, elas estão servindo ao próprio Cristo, como diz o texto de Colossenses. Que, Senhor Deus, isso encha o nosso coração de alegria, Senhor. E que nós não sejamos enganadas pelas mentiras de Satanás, dizendo que nós estamos perdendo alguma coisa, que tem algo muito mais legal, muito mais importante para nós do que aquilo que o Senhor nos chamou em primeiro lugar para fazer, ó Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa igreja, das mulheres dessa igreja, das famílias dessa igreja. Ó Deus, dê mais filhos a essa igreja. Ó Deus, dê a esses jovens um coração aberto e alegre por receber do Senhor aquilo que é uma bênção que só o Senhor pode dar. Conceber uma alma à Tua imagem e semelhança. Nos dá, ó Deus, olhos para ver o tamanho do privilégio disso, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Não deixe que a gente tome como coisas de são menos importantes, coisas que são incríveis. Por isso, mantenha-nos, ó Deus, firmadas na Tua palavra. Mantenha, Senhor, nossos filhos, nossos netos firmados na Tua palavra. Ó Deus, é para isso que uma mãe vive. É para ver seus filhos amando e temendo ao Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.